Paz do Senhor, meus irmãos, sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco uma mensagem. Então hoje vamos ler o livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 34. Assim diz a palavra do Senhor. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não plantam nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos seus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça corrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração, o seu coração. Né? Eu li isso ontem e na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Ontem eu estava no trabalho, na hora do almoço, depois de ter almoçado, decidi apanhar sol, assim, fora da fábrica, né, onde eu trabalho. E lá fora tinha um lugar que tinha relva no chão. E eu fiquei a observar, porque eu queria ficar no sol e tal, fiquei a observar, e tinha um pássaro que estava lá, assim, a andar, né, ou a saltar, acho que era, ou a andar na relva, vamos dizer assim. E sempre que ele andava um pouquinho, baixava a cabeça, né, baixava o bico. Andava um pouquinho mais, baixava o bico. Então eu deduzi que esse pássaro estava a comer, né, estava a encontrar comida. E foi engraçado, na verdade, isso me fez lembrar desses versículos aqui, né? Do fato de que Deus alimenta os seus, Deus alimenta as árvores, né? O não se preocupe, e enfim, né? Imagina que nós somos esse pássaro, né? E que onde nós fomos, tipo, anda um pouquinho, encontra um bolo, anda um pouquinho, encontra uma pizza, anda um pouquinho, encontra um gelado. Tipo, os pássaros não plantam, não semeiam, mas Deus sempre lhes dá o que comer. Então, eu gostaria de partilhar sobre esse Deus que é a nossa provisão, que cuida de nós, né? Então, do versículo 22 ao versículo 24, a Bíblia começa nos dizendo que é para não nos preocupar, não nos preocuparmos, né? Então, a Bíblia dá exemplo dos corvos que não plantam, né? Porque muitas vezes nós temos essa preocupação, enquanto humanos, nós pensamos: o que eu vou comer, né? Para os que já vivem sozinhos. Então, o que eu vou comer amanhã? Será que vai faltar isso? Será que vai faltar aquilo? Então, são muitas nossas inquietudes. E, segundo a carne, parece legítimo realmente nos perguntarmos isso, porque nós temos essas necessidades. Mas a Bíblia está a falar: não se preocupem. Olha para os corvos. Eles não plantam, eles não trabalham. Mas Deus lhes dá de comer. Né? A Bíblia sempre nos encorajou a trabalhar, mas nos encoraja ainda mais a termos confiança naquele que nos alimenta. Então a Bíblia está a falar, né? Observem os corvos, depois está a dizer, observem os lírios. Lírio é uma planta, né? Que é uma planta muito bela, tem flores muito bonitas, né? O que eu vi eram umas flores brancas, não sei se é o mesmo lírio da época da Bíblia, mas a Bíblia está a dizer que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Então Deus sabe que nós temos necessidade de roupa para nos abrigar do frio. E até beleza, Deus se importa em entregar para nós. Então Deus é a nossa provisão. Tá bem? Então muitas das vezes nós nos preocupamos com muitas coisas nessa vida.
sei lá, com o trabalho, ficamos ansiosos pelas coisas que nós achamos que são necessárias e indispensáveis para a nossa vida. Mas o que é que a nossa ansiedade pode mudar no final das contas? Então, eu vamos falar, não se preocupe. Eu sou Deus que cuida de você. Eu sou o teu pai amoroso, né? Então, eu estava conversando com uma amiga, né? Minha amiga Marlene, minha amiga gabonesa, e ela estava me falar sobre essa coisa de ansiedade, né? Às vezes nós queremos ter o controle das coisas enquanto humanos. Às vezes nós queremos falar, não, olha, amanhã eu tenho que ter transporte para chegar no trabalho cedo, amanhã eu tenho que ter comida, ou como é que vai ser se eu não conseguir engomar roupa, será que vai ter luz, e etc. Temos várias preocupações. Mas será que o fato de nos preocuparmos realmente vai mudar alguma coisa em nós? Será que isso vai resolver alguma coisa? Imagina que você entra em um avião, você quer ir para um destino, você entra num avião e ao entrar nesse avião, você quer sentar no lugar do piloto, mas você não sabe pilotar. Como é que fica? Às vezes nós nos comportamos assim com Deus. Às vezes nós passamos por problemas e nós queremos ser nós a controlar. Só que o problema é que nós não sabemos dirigir a nossa própria vida, porque não fomos nós que demos origem a ela. Temos que conversar com aquele que nos deu a vida, que ele é o piloto. Ele é que nos dirige. Então, Deus quer nos levar a esse lugar de entregar o assento do piloto para Ele. Porque no final das contas, Ele é que sabe dirigir. E nós, por muito que nos preocupemos, por muito que busquemos, sei lá, nos martirizar para resolver os problemas, para garantir que não teremos mais problemas, isso não muda nada, porque no final das contas, quem resolve é Deus, né? E Deus é esse pai, esse líder amoroso que cuida de nós, né? Porque aqui estamos a falar um pouquinho da submissão, do princípio da submissão. É tipo, Deus nos convida a nos submetermos a Ele. Mas seria preocupante se a submissão fosse a alguém que não se preocupa conosco, que não nos ama. Mas Deus, Ele se preocupa conosco. A Bíblia está falando, né, no versículo 24 e 28, do que nós acabamos de ler, do nosso valor. O 24 está a dizer assim, né? Observem os corpos, nananana. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Os corpos, perdão. Muito mais valor do que as aves. Então, a Bíblia não está falando que você tem mais valor, está falando que você tem muito mais valor do que as aves. Tem uma coisa no versículo 28, a Bíblia está a dizer assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, quanto mais vai vos vestir, né? Homens de pequena fé. Ainda aqui uma puxada de orelha. Homens de pequena fé. Se os lírios, Deus se preocupa com a beleza deles e cuida deles, quanto mais Deus vai cuidar de nós, né? Isso me faz pensar na pirâmide de Maslow, porque aqui é um problema que está a ser resolvido, o problema da paternidade, né? Que quando, tipo, o conceito da pirâmide de Maslow é o seguinte, que você não pode passar, né, uma pirâmide com vários tipos de necessidades humanas. Que você não pode passar da necessidade mais fundamental a uma menos básica, vamos dizer assim, enquanto que você não supriu a necessidade principal, que está mais abaixo na pirâmide de Maslow. Então Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que cuida de nós, que cuida do nosso desejo de aceitação. Deus que cuida das nossas necessidades, que nos dá de comer, que cuida de nós. A Bíblia, quando fala de pessoas, né, que sofrem, fala de órfão, viúva, estrangeiro. E eu tenho visto o Senhor cuidar de pessoas assim, de pessoas que perderam o pai, de pessoas que são estrangeiros, que vivem num país, né, que estão completamente fora da sua cultura e longe da sua família. Mas Deus tem cuidado, Deus tem alimentado os seus. Nós podemos ser gratos a Deus por isso. Então Deus tem suprido as nossas necessidades. E depois de suprir as nossas necessidades, Ele nos leva a focar em algo maior, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, o versículo 26 ao 27 está a falar que, na final das contas, nós não podemos fazer nada, nós não podemos, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós não podemos controlar. Eu sei que é muito fácil falar isso, que na prática, às vezes, é delicado, né? Que nós precisamos, talvez, de tempo e tentar nos lembrar, mas é basicamente isso. Se você não pode acrescentar uma hora que seja a tua vida, para que fazer a cabeça doer?
Percebe? A Bíblia fala que Deus dá sono àqueles que lhe agradam, mais ou menos assim, no Salmo 27. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. No final das contas, nós podemos nos esforçar. Deus se agrada daqueles que se esforçam. Mas, no final das contas, nós somos bebês que precisamos de alguém que cuide de nós. E esse alguém está aí, nos dá valor e cuida de nós. Do mesmo jeito que um bebê indefeso não consegue fazer nada por si mesmo, é dependente, completamente dependente. Deus quer que nós nos submetamos a Ele desse jeito. Nos coloquemos na dependência dEle. Em meio aos nossos fardos, em meio às nossas tristezas, as coisas que nós vivemos, as coisas que nos levam à ansiedade. Deus quer que nós confiemos nele, depositemos nele a nossa confiança, entreguemos o banco do piloto para ele pilotar, porque no final das contas nós somos incapazes. Se há alguma coisa boa em nós, vem de Deus, é dádiva, não é isso? Então, que nós nos esforcemos sabendo que os resultados virão da permissão do Senhor. Já aconteceu muitas vezes de, sei lá, de eu fazer uma prova e falar, não, essa disciplina aqui eu vou matar, como eu dizia. Mas no final das contas, minha nota não foi tão boa assim. E também já me aconteceu uma disciplina que eu estou desesperada. Ah, Senhor, socorro, não sei o que eu vou fazer aqui. E no final das contas, tive um 20, tive um 18. Então, no final das contas, os homens podem lançar sorte, podem fazer o que quiserem, mas Deus é que dá o resultado. Percebe? E então, Deus tira o nosso foco, né? Tenta tirar o nosso foco das inquietudes para colocar em outra coisa. Então, vamos começar. Eu vou reler o versículo 29, está dizendo assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Versículo 31, busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar isso a vocês. Versículo 33, vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos seus que não acabe, onde o ladrão algum chega e nenhuma traça corrói. Peraí. Versículo 33, não. É isso mesmo. Então, tipo, a Bíblia está nos falar para acumularmos tesouros no céu. Percebe? Então, está a falar, olha, vocês têm muitas preocupações. Tirem o foco das preocupações e busquem aquilo que é do céu, aquilo que é o reino do Senhor. Busquem as coisas de Deus. Por quê? Porque vocês vão acumular tesouros que os ladrões não podem roubar, que a traça e a ferrugem não podem corroer. Então, Deus quer que nós coloquemos o foco nas coisas que são dele e das nossas necessidades ele cuidará. Percebe? E por que Deus faz isso? Podemos nos perguntar, por que eu? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Né? Como temos o hábito de falar. A Bíblia está a dizer que foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Ou seja, simplesmente ele decidiu. Ele se agradou e falou, olha, vou falar para Yara, vou falar para Joana, Joaquina. Vira a mim, eu vou lhe dar o meu reino. Simples assim. Vou cuidar dela. Vou cuidar das necessidades dela. Deus se agradou. Então, hoje, você que tem esse chamado do Senhor a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por que não? Porque você só vai sair a ganhar, porque de qualquer modo tua ansiedade não vai resolver nada. Tua tristeza não vai aumentar. Nenhuma hora de vida. Se falar que você vai morrer amanhã, o que você pode fazer para chegar no depois de amanhã? Nada. Nós somos incapazes de fazer coisa alguma. Então, é Deus quem cuida de nós, né? E no versículo 34 temos uma pequena reflexão, né? Deus nos leva a sondar os nossos corações para saber se Ele realmente é o nosso tesouro. A Bíblia está dizendo assim, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, que nos perguntemos, o que tem sido o nosso tesouro? Será que são as coisas daqui? Será que estamos ocupados demais com as coisas daqui, né? Ou pensamos nas coisas do alto?
Então fica a reflexão aqui, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos nas coisas do alto, nas coisas dele, nas coisas do reino. Colocar o nosso coração naquilo que é tesouro verdadeiro, porque a prata desse mundo pode ser roubada. Os quadros de luxo, vou chamar quadros de luxo, quadros famosos, obras de artes, podem ser roubados, como já aconteceu muito. Mas no céu ninguém rouba. As coisas do céu ninguém rouba. Então, irmãos, que cada dia, procuremos lembrar do Evangelho. Eu, pessoalmente, confesso que eu tenho tendência a esquecer algumas vezes. Quando eu estou em tristezas, eu me preocupo muito. Eu oro, mas nem sempre eu lembro que Deus ainda está no controle. Nem sempre eu lembro que Deus tem cuidado de mim. Mas que o Senhor nos ajude a lembrar disso, que Ele está no controle de tudo e que nós precisamos tirar o foco das preocupações e colocar o foco nele. Então essa era a partilha de hoje. Um beijo e até a próxima.